Abramos nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 15. Como sei que vou possuir todas estas bênçãos, Senhor? Foi a pergunta que Abraão fez para o Senhor. Como saberei que eu hei de possuir estas bênçãos que o Senhor tem dito? Como saberei? Amém, irmãos? É esta pergunta que o Abraão fez para o Senhor Deus. E essa pergunta não revela incredulidade, temos aprendido aqui. Nós temos conversado sobre dúvidas, nós temos, duvidar não podemos. Nós estamos conversando já há alguns dias sobre isso. Dúvidas, nós temos, questões, perguntas, nós temos. Duvidar / incredulidade, nós não podemos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A pessoa que é incrédula não agrada a Deus. Pode ser assim, pode ser religioso o que for, pode ser piedoso o que for, pode ser uma pessoa moralista o que for, não agrada a Deus. Então, dúvidas nós temos, duvidar não. Questões você tem, eu tenho. E aqui o nosso irmão Abraão está com uma questão, ele está com algumas questões. Ele fala assim no versículo 8 do capítulo 15, presta atenção. Senhor, como eu saberei que eu vou herdar isso que o Senhor me prometeu? É a pergunta que ele tem, é a questão que ele tem. Isso não revela que ele é incrédulo, afinal de contas, Abraão é chamado o pai da fé. Não combina com Abraão, não combina com a personalidade de um servo de Deus. Incredulidade não, duvidar não, nunca, jamais. Dúvidas muitas, questões tantas, perguntas demais. Duvidar não, não é característica de um servo, de uma serva de Deus, de um nascido de novo. Duvidar nós não podemos. Então ele faz a pergunta: como saberei que eu hei de herdar esta promessa? Qual promessa? Qual promessa? Qual promessa? Versículo 7. Disse o Senhor a Abrão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. O Abraão pergunta: como saberei que vou conquistar esta promessa? Então o Senhor agora começa a responder. Mais uma vez digo-lhes que não vou concluir hoje de novo, tá bom? Mas vai lá. Primeira questão que o Senhor falou para Abraão. Primeira questão: me obedeça, lembra disso? Me obedeça. Pegue uma novilha, uma cabra, um cordeiro de 3 anos, oferece para mim. Pegue também uma pombinha, uma rolinha e oferece para mim em sacrifício. Isso quer dizer o quê? Que Deus gosta tanto de carne, de pardal, de pombinhas, de cabra e cordeiro? Não. Quer dizer apenas que Deus quer ver a obediência do Abraão. Porque Deus prometeu para ele uma terra. Como é que Deus vai dar algo para você se você é um desobediente? Como, meu irmão? Se você não obedece nas coisas básicas da vida, como ir no curral e pegar uma ovelha, ir ali na frente e pegar um cordeiro, uma cabra, como é que alguém vai receber tantas coisas de Deus, uma grande responsabilidade de Deus, se não obedece nessas coisas humanas, um movimento daqui para ali? Obediência, tá bom? A segunda questão: Abraão fez isso, ele obedeceu. Ele tomou aquilo que o Senhor falou, partiu os animais no meio, pegou a pombinha e a rolinha, colocou e fez como o Senhor falou. Segunda coisa, verso 11: as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, as aves urubus, o inimigo, as contradições, as perseguições, aqueles que dificultam as nossas vidas de obediência ao Senhor. As aves de rapina, quantas aves de rapina têm voado sobre a sua cabeça e você está deixando? Quantos urubus estão ao seu redor e você não percebe, não faz nada? Abraão fez. Segunda coisa, fim do versículo 11: porém, Abraão as enxotava.
Ou seja, ele não deixava que aqueles urubus ficassem ali, que aqueles corvos ficassem ali, ele não permitia. Mas muitos de nós, depois de obedecermos uma coisa básica, nós não repreendemos os urubus. Muitos de nós, depois de obedecer um item, uma questão, você obedece direitinho, ouve direitinho e obedece, mas não repreende, mas não expulsa os urubus. E urubus aqui, nesse ponto aqui, era mesmo uma questão física, não era uma questão espiritual, era alguma coisa física mesmo. Para começar, era uma coisa física. Às vezes alguém do seu trabalho, às vezes alguém do seu momento de lazer, às vezes alguém da sua família, pode ser alguém que você tenha que repreender. Jesus, o Cristo, não teve dúvidas, ele repreendeu Pedro, amigão dele, dormia com ele, comia com ele, bebia com ele, e ele não parou. Quando Pedro manifestou alguma coisa esquisita, ele falou assim: sai do Pedro, Satanás, sai dele, Satanás. E o que foi que ele fez? O que foi que o Satanás fez? Senão pela boca do Pedro. Muitas vezes você pensa que se repreender o demônio apenas resolve. Muitas vezes o Pedro tem que sentir o baque. Mas alguns obedecem, faz o sacrifício, e na hora de colocar as coisas no seu devido lugar, não coloca. Aí você incorre no Salmo 1. Você incorre, quer ver só o Salmo 1? Só para você se lembrar, porque muitos de nós não levamos em consideração o Salmo 1. Olha só, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. E alguns leem esse texto e pensam que ímpio é o macumbeiro, feiticeiro. Não é, não é. Ímpio aqui era o próprio povo de Jerusalém, os próprios compatriotas de Davi, não eram ímpios. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho, conversa dos ímpios, que não se detém, que não para no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores não é possível ser sem que conheça a Escritura. Só é escarnecedor quem conhece. Quando o ímpio escarnece, não é escarnecimento, não é. Não é. O ímpio não conhece nada de Deus, nada de Deus. Eu fico assim, eu fico horrorizado e indignado quando eu vejo um crente querendo que um pecador seja santo. Ei, irmãos, pecador peca. Pecador peca. Os descomprometidos são descomprometidos, irmãos. Você não pode colocar um fardo no descomprometido que você coloca em mim ou em você. Nós somos esclarecidos, você é uma pessoa esclarecida. Você conhece Deus ou não? Você conhece o Senhor ou não? Aí aparecem alguns cristãos e começam a falar: não, aquele fulano lá que não conhece a Deus, está tendo o que merece. Ei, irmãos, Deus quer salvá-los. Deus quer salvá-los. Sim, eles estão no erro, eles estão indo para o inferno, sim, indo para o inferno, mas um cristão não deveria pensar assim. Por quê? Porque andam em conselhos de ímpios, ímpios religiosos, ímpios que sabem as escrituras de cor e salteado. Você está me entendendo? Feliz é o homem que não anda nessas conversas. Então aqui, o enxotar os urubus nem sempre vai chegar à parte espiritual, mas aqui é algo físico, concreto, alguém que está dando lugar para o inimigo. Pedro, Judas, Tomé eram amigos de Jesus, mas em determinada situação, o diabo entrou na boca deles. E quem é que poderia falar tão íntimo com Jesus, se não alguém que fosse amigo dele? Quem é que o diabo ia usar? Você acha que o diabo ia usar um fariseu? Não, meu irmão, o diabo ia usar realmente alguém íntimo. Está entendendo? Então, primeira coisa, obedeça. Mas muitos de nós obedecemos, fazemos o sacrifício. Trazemos a cabra, trazemos o novilho, trazemos o cordeiro, trazemos a pombinha, trazemos a rolinha, fazemos o sacrifício. Mas não enxotamos urubus. Quantos de nós? Aí eu chamo o profeta Samuel para falar com você. Aí eu chamo agora, eu busco o profeta Samuel para falar com você. O que foi que ele disse? 1 Samuel capítulo 15. Melhor é obedecer do que sacrificar.
Deus não tem prazer em sacrifício mais do que alguém lhe obedeça. Então muitos de nós estamos fazendo sacrifício, mas não obedecemos terminantemente, do começo ao fim. A gente pega a primeira parte, faz o sacrifício. Só que Deus não tem prazer em sacrifício mais do que lhe obedeça a vós. Mais do que lhe obedeça a vós. Ele ofereceu o sacrifício e ficou lá vigiando, observando o sacrifício dele, até que o Senhor chegasse e consumisse o sacrifício. Enquanto o Senhor não consumir o sacrifício, você não entregou ainda. Então Abraão ficou lá, enxotando os urubus, enxotando as aves de rapinas, e muitos de nós não fazemos isso. Não fazemos isso. Agora sim vem a parte espiritual. Agora sim, no verso 12: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, que ainda é a mesma coisa, é a biológica, é a parte concreta. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Aqui agora nós temos uma questão espiritual, um posicionamento espiritual. O sono vir é biológico, a canseira vir é biológica, a dificuldade vir é normal. O sono veio. Qual é o problema do Abraão ter sono? O sol se pôs, chegou a hora de dormir, ele está com sono. O pior é isso aqui, olha só: e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Agora são demônios, agora são aqueles pensamentos, agora são aquelas intuições estranhas, que faz com que você desobedeça a Escritura. Agora são aqueles pensamentos, aquelas setas, aqueles ardis que vêm na sua mente. Por isso o apóstolo Paulo te ensina, me ensina a colocar o capacete da salvação, porque isso vem na nossa mente, irmãos. Quantos de vocês pensam coisas, até falam coisas que vêm na sua cabeça? Você gera, você pensa e você produz verbos, você gera. Quantos de nós estamos dando luz a demônios? Isso aqui é mais sério ainda. Quantos de nós estamos dando luz a demônios? Credo, pastor, não fala uma coisa dessa. Falo, ouça, presta atenção. Quando você verbaliza um mau pensamento, um pensamento ante-Deus, você está dando luz a demônios. Do mesmo jeito que os anjos precisam das nossas palavras, os demônios também as usam. Você está ouvindo? Ofereceu sacrifício, enxotou os inimigos de plantão. Agora os demônios estão, seta. Você pensa que seta maligna é o quê? Alguns cristãos pensam que é uma flecha do inferno, uma flecha assim, em forma de flecha de fogo do inferno. São pensamentos, são sentimentos. Sabe aqueles pensamentos que alguém lá do seu trabalho coloca na sua cabeça? São alguns desejos que alguém lá do seu lazer coloca na sua cabeça. Na academia, vem uma amiga e começa a colocar minhoca na sua cabeça. Começa a ensinar você a ser mais esperto, começa a olhar e pensar coisas. Minha esposa não está aqui na academia, o meu esposo não está aqui na academia, eu posso qualquer coisa. São aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aqueles desejos em relação ao teu pai, ao teu esposo, ao teu filho, à tua irmã, ao teu irmão, aqueles pensamentos malignos. E sabe quem é que pode fazer isso? Os mais próximos. Grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então, verso 13, então foi-lhe dito: sabe, com certeza. Saiba, irmão aí de casa, saiba, tenha certeza, saiba que é assim que funciona. Você oferece o sacrifício, você enxota as aves de rapina, você repreende os maus pensamentos, repreende os maus sentimentos, repreende as más impressões, repreende. E saiba, o que é isso? Saiba, creia,
certeza. Lembra de Hebreus 11? Fé é a certeza, é a convicção, é a certeza daquelas coisas que eu não vejo, é a convicção de fatos que eu sei que são fatos, eu não vejo. Mas muitos cristãos são guiados pela aparência. Sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina, em terra alheia. Nessa terra estranha eles serão escravizados. Nessa terra estranha eles ficarão 400 anos. Mas eu vou libertá-los de lá. Por que Deus está falando isso para Abraão? Saiba com certeza que a tua descendência, olha para cá, irmãos, a resposta está aqui. Abraão, saiba, tenha certeza que a tua descendência, que descendência? Estamos em Gênesis capítulo 15. Quem tem aqui? Quem que existe aqui? Quem existe aqui? Abraão? Acertou. A esposa dele, Sara, acertou. Quem mais? Ninguém, só os empregados. Você está ouvindo ou não? Que descendência! Então Deus fala assim: ei, eu não estou falando, você vai ter. O Abraão, como assim? Como assim? Por quê? Por quê? Sou estéril, Senhor. Minha esposa é estéril, Senhor. Nós estamos tentando ter filho desde que nós casamos. Eu estou com 100, ela com 90 agora. Então saiba, Abraão, fica na minha promessa, Abraão. Fique com certeza, fique convicto. É a tua descendência que vai herdar isso aqui. Não tenha dúvida, Abraão. E aí? Tenha certeza, tenha convicção. Não perca a certeza, não perca a convicção, porque fé é a certeza, fé é a convicção. Hebreus 11, 1, leia na sua casa aí depois do culto. Fé é a certeza. Abraão, sabe, Abraão, com certeza, que a tua posteridade, a tua descendência vai herdar, eu vou dar para cada um deles. Você quer tomar posse das bênçãos, dos presentes? Creia, creia, creia. Amém?